Lu, justamente olhando para esse marco temporal de 6 meses de conflito, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, hoje ele já se reuniu com lideranças mundiais e prometeu restaurar o domínio ucraniano sobre a Crimeia. A Crimeia que foi anexada à Rússia em 2014. Já foi aí uma sinalização do que podemos esperar nesta quarta-feira de movimentação mundial em torno do conflito, em torno da guerra no país? Sim, a gente até comentou aqui que uma investigação da CNN mostrou que a Ucrânia realmente está por detrás daqueles ataques que aconteceram nas bases militares na Ucrânia, na Crimeia, aliás, que é na Ucrânia, apesar de que a Ucrânia não disse oficialmente fomos nós que atacamos, não assumiu essa responsabilidade, mas dá a entender que foi ela. A Rússia, sim, está cravando que a Ucrânia tem a ver com isso. Então, assim, Zelensky disse hoje que a qualquer custo a Crimeia vai voltar. E isso, assim, é interessante, Carol, porque se a gente analisa esses 6 meses de guerra e a gente percebe a segunda fase da guerra em que a Rússia concentrou os ataques no sul da Ucrânia, justamente a ideia era fazer uma faixa terrestre em toda a parte sul da Ucrânia que ligaria a Rússia à Crimeia, sem ter que passar pelo resto do país. Então, assim, faz muito sentido que entende-se que a Crimeia é uma parte muito importante para a Rússia, mas também é território ucraniano. A comunidade internacional não reconhece a Crimeia como território russo. Então, isso é uma questão mesmo ali de honra para os dois lados. Os dois lados acreditam que tem motivo suficiente para clamar essa responsabilidade sobre a Crimeia. A Luciana traz para a gente essa etapa que a gente acompanhou ao longo desses 6 meses da guerra na Ucrânia, do ponto de vista de estratégia militar e também das sanções que acompanhamos. Lu, o que você pode destacar para a gente quando a gente fala dos prejuízos econômicos para a Ucrânia, para a Rússia, número de refugiados? Quais são os principais pontos que você pode aqui relembrar conosco? Eu até preparei uma tela para a gente ver aqui a guerra em números, né? Então, nessa primeira tela, a gente vê o número de soldados mortos no conflito. Essa contagem, esses dados são até o dia 22, até na segunda-feira. Então, na Ucrânia foram 9 mil soldados mortos até agora e na Rússia 15 mil. Na verdade, a gente não tem os dados oficiais da Rússia, do Kremlin, eles não dão esses dados, é uma estimativa da OTAN. Eu tenho uma outra tela que a gente vai ver agora que fala de civis mortos, que também contando até o dia 21 de agosto. Então, segundo a Agência da ONU para Direitos Humanos, a Unicef, foram 5.587 mortos, sendo 362 crianças e quase 8 mil feridos, sendo 610 crianças. E a última tela que eu quero destacar são os de refugiados. Esse número, a fonte é da Acnur. Esses dados são de até 17 de agosto, quase pouco mais aí de 6 milhões e 600 mil refugiados que essa guerra gerou, Carol. Então, assim, justamente a expectativa da ONU, né, Lu? Quando a gente lembrava ali o início do conflito, a ONU trazia essa estimativa para a gente, que esse número seria alcançado. É isso mesmo. E esse é o prejuízo social, econômico, político dessa guerra que continua sem sinal de trégua, como você disse. Obrigada, Luciana. Uma boa noite. Boa noite.